As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Muito boa noite para vocês, estamos reunidos aqui mais uma quinta-feira. Eu sou o terapeuta Luiz De Vitro, eu trabalho com acupuntura, sou mestre em Reiki também, eu sou quiropraxista e massoterapeuta e estou aqui a pedido dos meus amigos aqui da Web Rádio Fraternal e também agradecendo a eles esse presente que está sendo realizar esse programa aqui, trazendo informação, conhecimento e esclarecimento para cada um de vocês. E agora é aquela hora que eu brinco com vocês, que eu falo que eu só vou continuar dando aula aqui, que eu só vou continuar explicando tudo isso para vocês se vocês apertarem aqui o joinha, tá? Dá o like de vocês, compartilha também com todas as pessoas que vocês acreditam que esse conteúdo que a gente está conversando aqui vai ajudar. E nós estamos hoje nessa terceira parte desta nova série, websérie, digamos assim, né? Nós paramos de falar um pouquinho sobre a metafísica da saúde, sobre a constituição energética, sobre a saúde ser uma escolha lá do nosso espírito, para falar um pouquinho sobre as práticas integrativas e complementares que estão presentes dentro do SUS e muitas vezes nós nem sabíamos disso, né? Muitos de vocês provavelmente nem sabem que existe uma política, né, nacional de práticas integrativas e complementares na qual cada um de nós, como cidadão, tem direito a usufruir isso dentro das UBSs, dos centros de saúde, especialidade, né? Então cabe a cada um de nós também a gente ir atrás, se informar e reivindicar isso em cada um dos municípios que a gente habita, no nosso estado, tá? Para que assim os governantes, através desse incentivo que existe a nível federal, eles comecem a implementar no nosso estado, na nossa cidade, essas práticas, tá? E hoje eu já vou começar falando de uma prática que nem é tanto famosa assim, que é o yoga, tá? Eu tô brincando aqui porque o yoga é uma das mais famosas. Quem nunca passou num lugar e estava escrito yoga ali, ou conhece alguém que pratica yoga, ou já viu, né? Que muitas vezes o yoga, ele é associado àquelas práticas, né, corporais, aqueles movimentos, né, corporais. Só que na verdade o yoga, ele é uma filosofia de vida, né? A palavra yoga, ela tem essa conotação assim meio que desse reconectar-se, desse religar-se ao todo. E o que seria o todo a não ser Deus, esse universo, né, essa energia? Então o yoga, ele não é só os asanas, que são as posições, os movimentos que as pessoas ficam ou se movimentam. Ele também tem dentro dele os exercícios, por exemplo, de respiração, que são os pranayamas. Então existem vários exercícios que você tampa uma narina, tampa a outra, movimenta, puxa o ar, solta, né? Puxa pelo nariz, solta pela boca, segura não sei quanto tempo, solta não sei quanto. Então o yoga, ele tem essas práticas de respiração, ele tem os asanas, que são as posições, ele tem as meditações dentro dele e ele também tem uma parte filosófica, no sentido de você praticar a ahimsa, por exemplo, que é a não violência. Você, por exemplo, ser estimulado a deixar de consumir animais, né? Consumir carne, ou pelo menos diminuir, né, a sua ingestão aí, de carne. E tantas outras coisas ali que estão compostas dentro da filosofia do yoga, que é essa prática milenar aí da medicina indiana, que visa basicamente reequilibrar os nossos centros de energia. Hoje eu estou aqui com a camiseta da clínica. Podem ver que não é por acaso que eu fiz questão de mostrar aqui a camiseta da clínica, porque olha só que interessante. Está vendo essas bolinhas aqui? Estas bolinhas aqui, que estão acima do nome Holoclínica, são os centros de energia principais do corpo, que são os chakras. E o que é o yoga? O yoga, ele é justamente uma prática que visa o equilíbrio dos nossos centros de energia, ou seja, dos chakras. E o que são os chakras? Os chakras, os 7 principais chakras, estão justamente localizados na nossa coluna e são simplesmente relacionados às nossas 7 principais glândulas do corpo. E o que faz uma glândula no nosso corpo, né?
Uma glândula no nosso corpo, ela equilibra os hormônios, tá? Então, se você está com algum desequilíbrio hormonal, hipertiroidismo, hipotiroidismo, algum problema aí na parte do timo, do baço, do rim, tudo isso pode ser equilibrado, pode te ajudar a ser equilibrado com o yoga, com o estímulo desses centros de energia. Então vocês podem ver que cada centro de energia, cada chakra tem nele uma cor, né? Está caracterizado aqui pela cor. E olha que interessante esse mapinha aqui. No verso tem uma tabelinha aqui. Claro que vocês não vão conseguir ver devido à distância. Eu vou até aproximar um pouquinho mais, mas está relativamente longe. Que aqui a gente tem os principais sons daqueles chakras, né? Que são os mantras que estão ali compostos no yoga. Os mudras, que são as posições das mãos, que também estão compostos dentro da filosofia do yoga. A gente tem os principais aspectos mentais, bloqueios, emoções, aromas, pedras. Então, cada chakra está associado a órgãos, a desequilíbrios, a disfunções. Então, tudo isso associado aos chakras. Aqui eu também tenho um outro mapinha muito bonito, muito interessante, que mostra aí novamente o centro de energia. Os chakras, então, essas rodas de energia, elas são associadas como se fossem flores de lótus, né, com as pétalas, que aí ele tem que girar tantas vezes para um lado, tantas vezes para o outro, para ir se equilibrando. Muito interessante essa filosofia do yoga, visando, então, estimular e equilibrar, né, o centro de energia, os chakras, tá? E aí, então, o que é o equilíbrio dos chakras? O equilíbrio das 7 principais glândulas do corpo. E o que faz uma glândula no nosso corpo? Ela libera ou diminui a quantidade de hormônios. Então, basicamente, você ter essa prática do yoga no seu dia a dia é basicamente você cuidar totalmente, no mínimo, do seu sistema endócrino, né? Porque dentro do sistema endócrino que a gente tem o funcionamento das glândulas, certo? Então o yoga, além de ele estimular aí para você aumentar a sua vitalidade, o seu vigor, seu sistema imunológico, no mínimo ele vai ajudar a equilibrar o seu sistema endócrino, certo? Aí a gente também tem a musicoterapia, da qual eu tenho a minha colega aqui da rádio e também colega lá na clínica Teca, né? Que ela vai tocar ali músicas nos hospitais, né? Então a gente tem esse trabalho de tocar músicas em hospitais, de tocar música em asilo para os idosos. Eu tenho aqui dentro de São Caetano um trabalho dentro do Grupo Luz, que é um asilo aqui em São Caetano, então eu vou lá também e toco violão para os idosos. E fora isso também a musicoterapia ela é muito utilizada para aumentar a interação. Por exemplo, para crianças que têm déficit de atenção, também para crianças autistas, com essas questões especiais, a musicoterapia ela ajuda a criança a se socializar. E especificamente para os idosos, a musicoterapia ela estimula a memória, ela estimula o idoso a também relembrar. Muitas vezes o idoso ele esquece até mesmo do nome dele, ou esquece o nome do filho, ou esquece se já escovou os dentes ou não devido a um desequilíbrio, uma doença chamada Alzheimer. Só que quando toca ali um Roberto Carlos, ele vai lá e canta junto. Então aquilo vai estimulando de novo a memória do idoso. Então é muito interessante a musicoterapia também para idosos, né? Então tanto para crianças quanto para idosos a gente tem um efeito muito interessante, muito terapêutico com a musicoterapia. Para quem não sabe, a musicoterapia ela foi utilizada então como uma ferramenta aí de equilíbrio na guerra, né? Então na guerra eles perceberam que tinha muita gente ferida, muitos mortos ali com a guerra também, e aí o que eles começaram a fazer? Eles não tinham tanto medicamento, não tinham tanto recurso, eles falaram, a única coisa que a gente pode fazer aqui para amenizar o sofrimento e a dor desses pacientes é colocar um pouco de música. E eles começaram a colocar música clássica, música com orquestra, né, óperas, para os pacientes ficarem ali ouvindo. E aí olha que loucura, olha o que aconteceu. Os quartos, os leitos onde tinha música, começou a ser observada uma melhora, uma resposta mais rápida do que nos quartos onde não havia música.
E aí é daí que surge basicamente a utilização da musicoterapia, da música como ferramenta terapêutica, tá? A gente também tem aqui, né, a nossa 13ª prática dentro das práticas integrativas e complementares que já estão disponíveis no SUS, a naturopatia, certo? Então a naturopatia é a utilização de qualquer que seja um meio natural para nós nos reequilibrarmos. Então a gente pode utilizar óleos essenciais, a gente pode utilizar cristais, a gente pode usar a própria automassagem, a gente pode usar a iridologia, ou seja, a análise da íris como um diagnóstico para saber como cada um de nós está. A gente pode utilizar a própria acupuntura. Então tudo que for um equilíbrio de uma forma natural faz parte ali, engloba a naturopatia. Para quem não sabe, né, os cristais, as pedras, elas têm vibração também, né? Inclusive, eu tenho aqui um kitzinho que é 7 cristais, 7 pedras, cada uma de um chakra, de um centro de energia, né? E a gente pode colocar esses cristais, essas pedras, com esta vibração, nestes centros de energia e utilizar então esse cristal aqui para a limpeza, né, destes outros cristais e utilizar estes cristais aqui como uma ferramenta terapêutica para equilíbrio, principalmente dos 7 centros principais de energia que, como eu citei, são os chakras. Então a gente pode usar ferramentas e recursos naturais para o equilíbrio. Uma outra ferramenta que a gente poderia usar de diagnóstico dentro da naturopatia, que é a utilização da vibração do campo energético, da aura da própria pessoa, é a radiestesia. A radiestesia também é um recurso natural e aí a gente utiliza um pêndulo, né, para fazer diagnóstico, para ver como é que está o chakra. Então a gente aponta para o chakra e o pêndulo ele começa a rotacionar ou a se movimentar, nos indicando a condição energética daquela pessoa, daquele centro de energia, certo? Então esses são algumas das ferramentas que nós temos aí dentro da naturopatia. Então a gente tem o pêndulo da radiestesia como diagnóstico, a gente tem a cristaloterapia, né, que são o uso dos cristais como ferramenta aí também dentro da naturopatia. E antes de a gente ir para o próximo bloco, peço novamente aí para você o nosso like, o nosso joinha, compartilha aí também com todo mundo que você acredita que o nosso programa de hoje vai estar ajudando, porque no próximo bloco a gente vai voltar falando um pouquinho sobre algumas técnicas aqui que são práticas integrativas e complementares que ajudam principalmente na nossa saúde da coluna. Então fiquem aí que a gente volta já. Estamos apresentando Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, com Luiz De Vitro. Voltamos a apresentar Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Muito boa noite, seja bem-vindo aí para o nosso último bloco de hoje e vou pedir aí, por favor, aperta aí o like, dá o joinha seu, curte o nosso vídeo aí, compartilha também com quem você acredita que ter esse conhecimento aí de saber que as práticas integrativas e complementares já estão disponíveis no SUS e cabe a cada um de nós reivindicar esse nosso direito de ter esse tipo de tratamento, esse tipo de atendimento aí também para cada um de nós como cidadão. Então, compartilha aí, porque nós estamos falando de saúde integral. O tema do nosso programa, que é o corpo, a mente e o espírito em equilíbrio, essa visão holística, né? Essa visão holo do todo, do inteiro do ser humano, né? E olhem só também o quanto o autoconhecimento e a espiritualidade elas estão inseridas nessas práticas, uma vez que elas nos mostram
que o nosso corpo ele não é feito só de carne, ele também tem a parte mais sutil, ele também tem a parte espiritual. E deixa eu ver aqui, a 14ª, então, terapia, né, que a gente está conversando aqui no dia de hoje, é a osteopatia, e juntamente com a nossa 15ª prática, que é a quiropraxia. E falando aí um pouquinho sobre a osteopatia e a quiropraxia, que são tão semelhantes, né? A ósteo lembra osso, né? Osteopatia, ou seja, é o tratamento através do ajuste dos ossos, das articulações, e a quiropraxia, quiro do grego significa mãos, né? E praxi ou praxia são práticas com as mãos, então são os ajustes que nós realizamos principalmente na coluna, mas elas são realizadas em qualquer parte do corpo, desde que tenha uma articulação, e eles alinham o nosso corpo. E olhem só que interessante, eu trouxe alguns mapinhas aqui para vocês que nos mostram a importância da nossa coluna. Então a gente tem aqui, por exemplo, um mapinha aqui da ventosa terapia, que mostra que todos os nossos órgãos aí estão de forma reflexa na nossa coluna. Este outro mapinha aqui também da medicina chinesa, que vem lá da acupuntura, nos mostra também essa mesma analogia através desses pontos aqui que a gente tem na nossa coluna, dos pontos Shu. A gente tem aqui vários órgãos aqui também, né? E agora um mapinha mais específico aqui, o mapinha da própria quiropraxia mesmo. Este mapa, ele mostra aqui o quanto a nossa coluna, através das terminações nervosas, ela manda informações aí para a nossa parte visual, para a parte do olfato, para o coração, pulmão, rim, né? Então percebam que quando a gente faz, por exemplo, um ajuste aqui na cervical, ocorre um melhor funcionamento interno da nossa visão, da nossa audição. Quando a gente faz um ajuste, por exemplo, na nossa coluna aqui torácica, a gente tem um melhor funcionamento interno do nosso coração, do nosso pulmão. Quando a gente faz um ajuste aqui bem legal, interessante na lombar, tem um melhor funcionamento do nosso intestino, do nosso rim. Então, percebam como tudo está conectado aqui com a nossa coluna. E é justamente isso que a quiropraxia procura fazer. Ela ajusta a nossa coluna para que todos os nossos órgãos funcionem de uma forma mais equilibrada. Então, a quiropraxia não é só para quem está com dor na coluna, né? E é interessante, eu trouxe um estudo aqui de uma terapeuta chamada Louise Ray, que ela foi segmentando a coluna, né? E ela foi mostrando, inclusive, que a coluna tem os seus desequilíbrios baseados também em aspectos emocionais. Então ela fez um estudo todo aqui da psicossomática por trás da coluna, por trás aqui de todo o desenvolvimento aí dessas dores que a gente tem, ou desses desequilíbrios, né? Quem tem protusão discal, quem tem hérnia de disco, a nossa coluna, cada vértebra está relacionada aqui a uma questão diferente. Mas voltando então aqui ao foco central da nossa conversa, que é a quiropraxia então, ela é uma prática também que a gente pode citar assim, praticamente como milenar, porque os egípcios já faziam quiropraxia, o povo cigano faz quiropraxia, os japoneses, chineses têm práticas chamadas, por exemplo, de Seitai, que são práticas de quiropraxia, mas quiropraxia japonesa, né? Feita com alguns instrumentos de madeira, por exemplo, que foi sistematizada, né, de uma forma contemporânea por David Palmer. David Palmer foi um canadense que se radicou americano depois, foi morar nos Estados Unidos, e ele, em teoria, seria o inventor da quiropraxia, mas na verdade ele simplesmente sistematizou e começou a difundir, a explicar e ensinar isso para as pessoas. E vejam que interessante que no histórico da quiropraxia, um dos primeiros pacientes do Palmer foi justamente uma pessoa que tinha deficiência auditiva, ela não ouvia. Só que ela não ouvia e ela era meio corcunda, ela tinha meio que a cervical um pouquinho aqui para frente. Conforme David Palmer foi alinhando a coluna desta pessoa, foi deixando a coluna da pessoa novamente endireitada, a pessoa voltou a ouvir. E isso já aconteceu comigo também na clínica. Tinha uma moça que ela foi lá e ela falou para mim que ela estava com dor no pescoço e tudo mais, e ela já estava indo em vários tipos
otorrino e nunca eles descobriam que ela tinha no ouvido e eu estava entupido há 1 mês e meio. Eu fui lá mexendo lá ali na coluna dela, daqui a pouco eu fui lá e fiz o ajuste da cervical. Na hora que eu fiz o ajuste da cervical, teve parecia uns sucrilhos. Fez estralo, barulho para tudo quanto é lado. Tudo foi alinhado. E aí ela, nossa, meu ouvido desentupiu. Não é que o ouvido desentupiu. Na verdade, ninguém encontrava nada no ouvido dela, porque o problema não era a parte física ali, o aparelho auditivo. O problema era uma pequena compressão ali nervosa que estava tendo ali na cervical, que estava fazendo com que, digamos assim, o ouvido dela desligasse. Olha só, vejam aqui. A coluna, as vértebras, elas mandam aqui informação para todos os nossos órgãos. Então, descomprimindo aqui algumas vértebras, faz com que a gente volte, por exemplo, a ouvir um pouco melhor, a respirar melhor, a enxergar melhor, porque está conectado. Então, a quiropraxia ela é fabulosa, é uma das terapias que eu mais admiro, que eu mais aplico lá dentro da clínica. A gente tem resultados assim de pessoas que iriam passar por cirurgias e conseguem se escapar de uma cirurgia porque vai voltando a alinhar a coluna de uma forma mais natural, com a ajuda, claro, de outros profissionais da saúde, como fisioterapia, pilates, a própria educação física, através de condicionamento físico, de fortalecimento muscular e também de uma reeducação da postura, tá? E aqui então a gente tem a nossa 16ª prática, que é a reflexoterapia ou reflexologia. E aí dentro da reflexologia, a mais conhecida, a mais famosa, é a famosa reflexologia podal, que é a utilização aí do pé, né, a massagem no pé para reequilibrar o nosso corpo. Então no nosso corpo a gente tem o nosso pé, né? E o nosso pé ele representa cada um de nós um perfil. Então, massageando aqui o pé, a gente consegue reequilibrar todo o nosso corpo, né? E a gente vai tendo técnicas de deslizamento que através desses microsistemas, que a gente chama dentro da medicina chinesa, a gente consegue reequilibrar o corpo. Então, a reflexologia podal, a gente também tem a auriculoterapia. Então, se vocês nunca perceberam, olha só que interessante. Isso daqui também é uma técnica reflexa. Por que chama reflexo? Porque eu faço numa parte menor do corpo que reflete num bem-estar para o corpo inteiro. Então a gente tem aqui, ó, a auriculoterapia. Na verdade, a sua orelha, que é, na verdade, um bebê, um feto. Então tudo que você tem no seu corpo está gravado aqui na sua orelha também, está tudo documentado aqui, né? E os chineses descobriram isso e eles fizeram todo um estudo aqui do pavilhão auricular e documentaram qual é cada parte do corpo que serve para equilibrar cada desequilíbrio. E aí eu trouxe aqui para vocês verem como que a gente aplica isso aqui na prática. Então a gente tem aqui, ó, são sementes de passarinho que a gente coloca nessa placa, e aí a gente tem sementes aqui que chama cousa, que é uma ração de passarinho. Então a gente vai lá na casa de aves, definitivamente, coloca aqui as bolinhas, depois a gente vem aqui com o micropore, passa por cima, passa o estilete, os quadradinhos, e aí a gente pega um palpador, vem aqui na orelha, vai pressionando onde está melhor. Inclusive aqui, ó, na minha orelha eu tô, a Teca, inclusive, minha parceira, minha amiga lá na clínica, ela que aplica em mim e eu que aplico nela. Então ela colocou aqui as sementinhas aqui na minha orelha, para a gente manter aqui o bem-estar, ou até mesmo para algum tratamento, mas é interessante para você também fazer para manter o equilíbrio do seu corpo, né? E aí, você vem aqui com uma pinça, pega aqui uma sementinha aqui, ó. Eu vou pegar uma aqui para vocês verem. Com a pinça, ó. Pega aqui e coloca. Coloca aqui na orelha, onde for necessário, certo? Como mostra aqui o mapinha, né? Então, no mapinha aqui a gente tem para dor de coluna, dor de cabeça,
sono, rim, fígado, baço, então tá tudo gravado aqui na nossa orelha. Também é um sistema reflexo. E aí a gente tem outros sistemas reflexos, por exemplo, na nossa cabeça, né? Olha aqui, tá? A gente tem outros sistemas reflexos também na nossa mão. Então a mão também, olha só, perninhas, bracinhos, aqui ó, pescoço, cabeça, então a gente tem na mão. A gente também tem aqui, cadê? Deixa eu pegar aqui mais um. Esse aqui ninguém vai querer ser tratado. Na língua. Lá na China eles agulham até a língua, pessoal. Agulha, raspa a língua, porque a gente também tem todos os nossos órgãos na língua. Inclusive, a gente usa a língua dentro da medicina chinesa para fazer diagnóstico. Eu tenho um mapinha aqui, ó, de diagnóstico através da língua. Então, cada área do seu corpo está representado pela língua. A gente tem o coração, o pulmão, tudo gravado na língua. Então, percebam que como a gente vinha estudando a nossa parte teórica, uma pequena parte do nosso corpo representa o todo. E vejam aqui que o Jefferson está sinalizando aqui para mim que acabou o nosso tempo novamente. Tá vendo? Nunca eu consigo falar tudo que eu preciso falar para vocês, porque é muito conteúdo, é muita coisa, então vai ficar para o nosso próximo programa, para quinta-feira que vem, que a gente vai iniciar falando de uma das terapias, das práticas que eu mais gosto, mais admiro, que é o Reiki. Então não percam, porque o Reiki ele tem muito preconceito também, as pessoas associam demais a religião, a um monte de coisa que não tem nada a ver com o Reiki, né? Então não percam no programa que vem, não deixem aí antes de desligar esse vídeo, de desconectar, de dar o seu joinha, de compartilhar com quem você acha que está gostando aí, vai gostar desse conteúdo. Vou deixar aqui também para vocês o site da rádio, para vocês verem os outros programas. Venham os programas, as palestras cantadas da Teca, tá tudo lá, minha parceirona, assiste lá. Tem as palestras dela, tem as palestras dos outros colegas. Tem aqui o nosso YouTube, o Instagram também, tá tudo sendo colocado aqui pelo Jefferson, tá bom? Vocês que estão me ouvindo aí, procurem lá no site, tá tudo lá certinho. E vou deixar também os meus contatos, que é o meu WhatsApp, que é o 11 99545 5262, 11 99545 5262, e o meu Instagram, que é o @holoclínica com H no começo. O Jefferson tá colocando aqui também tudo para mim, para que vocês possam anotar e manda mensagem, tira dúvida, pergunta, tá, pessoal? Porque só quem não tá entendendo é que não tem pergunta nenhuma. Então, se você tá com curiosidade, manda as perguntas aí, porque aí todo mundo cresce, tá bom? Muito obrigado, uma excelente noite aí para vocês e não percam, quinta-feira que vem a gente começa com o Reiki. Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.